Olá, queridos irmãos, amados ouvintes da Palavra de Deus. Eu gostaria de saudar a todos com a graça de Deus e a paz do Senhor Jesus. Falar da alegria, do privilégio e da satisfação em poder novamente compartilhar o texto sagrado com os amados irmãos, ainda que virtualmente, mas entendendo que essa é uma ferramenta de utilidade para que nós possamos continuar a falar do Evangelho Santo a todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz através das nossas redes de contato na internet. E para tanto eu gostaria de chamar a vossa atenção para o texto de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, onde vai nos dizer: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Amado, o tempo passou a ser um dos bens mais preciosos que Deus nos concedeu. A palavra de Deus vai nos dizer ali em Eclesiastes, no capítulo 13, versículo 1, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas a questão é o que fazer com tanto tempo à disposição, uma vez que cada um de nós ainda permanece em casa com os nossos familiares e muitas vezes nós estamos sem saber mesmo aproveitar o tempo que nos é concedido. A palavra de Deus, ela vai nos dizer no texto de hoje que a prioridade do crente, ela deve ser completamente diferente das pessoas que ainda não têm um encontro com o Senhor Jesus. O texto que nós lemos no capítulo 4, versículo 10, vai nos dizer: porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, o qual é Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Os fiéis, querido, que têm a mente de Cristo, eles são direcionados pela palavra de Deus para terem outra prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 33, o próprio Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O universo ao qual Timóteo estava inserido, e também o apóstolo Paulo, era um universo onde as culturas estavam em plena comunicação. E era muito comum nesse caldeirão cultural alguns irmãos se sentirem seduzidos a voltar às fábulas das culturas às quais eles pertenciam. Os judeus eram estimulados e tentados a voltar às fábulas judaicas, quando eles eram ordenados a se absterem de alguns alimentos e guardarem alguns dias de festas. Alguns gregos estariam sendo seduzidos pela prática e pelo cultivo do exercício corporal de uma maneira a divinizá-lo. As pessoas, elas procuravam um corpo perfeito. E o texto sagrado, querido, ele vai nos dizer ali em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, exatamente aquilo que era comum entre os gregos, entre os atletas, os desportistas, aqueles que estão em suas casas usando esse período de confinamento para treinar os seus corpos. E se eles fazem isso, preparando-se para receber uma coroa corruptível, muito mais nós devemos nos preparar para receber uma coroa a qual é incorruptível. Para tanto, nós precisamos guardar o nosso tempo, utilizá-lo, entendendo qual é a vontade do Senhor. Eu acredito que esse é um tempo de despertamento espiritual, conforme está escrito em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 14. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. E nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós possamos remir bem o nosso tempo, e isso não através de exercícios corporais, mas através da piedade. E a piedade, ela tem promessa, conforme o texto que nós lemos, não apenas para essa vida, mas para que há no porvir.
E, querido, eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Eu não estou dizendo que a prática do exercício ela não seja proveitosa, nem o texto sagrado está dizendo isso. Afinal de contas, alguns, por falta de exercício, estão vivendo uma vida completamente sedentária e sujeitos a doenças coronárias, cardíacas, infartos. Quantos pastores aí por falta de exercício acabam se submetendo a esses processos trágicos? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos querendo dizer a você que não divinize o seu corpo, que não cultue o seu corpo. Afinal de contas, é muito comum nós encontrarmos pessoas que são belíssimas corporalmente, mas por dentro elas são vazias de Deus. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas estão cheias de si e vazias de Deus. Existe muito tempo desperdiçado hoje em dia. O Dr. Rodrigo Silva ele vai dizer que os jovens de hoje, as pessoas de hoje, de uma maneira geral, elas têm um excesso de cultura e de conteúdo inútil. E o próprio Augusto Cury, psicanalista, ele vai dizer que uma criança, observe bem, de 7 anos, pelo conteúdo de informação que ela recebe hoje, ela tem muito mais acesso à informação do que os imperadores da Roma antiga. Mas, querido, na maioria das vezes as pessoas estão preenchendo suas mentes com cultura inútil. Mas a palavra de Deus, ela vai nos exortar, querido, a respeito do que deve ocupar a nossa mente. Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Querido, nesse tempo em que você está em casa, você deve dedicar um tempo a sós com Deus. Um tempo para te exercitar na piedade, a fim de que você entenda qual é a vontade do Senhor para a tua vida. E eu gostaria de sugerir alguns exercícios para você. Afinal de contas, nós que estamos sendo chamados a participar da natureza divina, nós somos convocados a progredir na fé. E é sobre isso que a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 5, vai nos dizer: E vós, também pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, e à virtude ciência, e à ciência temperança, e à temperança paciência, e à paciência piedade, e à piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo, ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a vossa eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Querido, eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, nos ensina, Senhor amado, a aproveitar bem o nosso tempo. Senhor, a investir na comunhão, a oração, na leitura e no entendimento da Tua vontade que nos vem até nós através da Tua palavra. Oh Deus, nos dá, Senhor, prazer, Senhor, de meditar, Senhor. Afinal de contas, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Faz isso conosco, ó Deus, e cada vez mais nos faz frutífero para o louvor da Tua glória. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.